Vamos lá, é hora de falar do Vasco da Gama. A parada é com você, Breno Monsef. Vamos lá, Vasco e Cruzeiro na quarta-feira. Na verdade, Cruzeiro e Vasco, o jogo é em Cruzeiro, né? O jogo é em BH. E o Cruzeiro punido pela confusão lá em Curitiba e Cruzeiro, na Vila Capanema. Então, o Cruzeiro vai ter punição de portões fechados. O Vasco também, é claro, acaba pagando de certa forma por isso, mas teremos portões fechados, portanto, na próxima quarta no Mineirão para Cruzeiro e Vasco. O Medel vai poder jogar. O zagueiro Medel vai poder jogar, a gente projetava ele fora, mas ontem, com a seleção chilena, como ele foi punido com o terceiro cartão amarelo, ele volta para o Rio mais cedo. Vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias. Eu não sei se chegaria a ser um problema, porque o Léo Pelé entraria na posição dele, mas o Medel é um jogador titular com o técnico Ramon Dias. São 16 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Uma média de 87 minutos em campo por jogo, ou seja, mesmo com 36 anos de idade, o Medel não é substituído. Isso, é claro, é refletido nos números. Com isso, o único desfalque até que confirmado é o do Paulo Henrique na lateral direita. Vai cumprir suspensão automática. E aí, sobre isso, a gente tem, além do Pumita e do Gabriel Dias, que são da posição, e o Bambu improvisado, a gente tem o Miranda como uma possível opção também para a lateral direita. O Miranda jogou nessa posição no PAN de Santiago, com a seleção do Ramon Menezes, e levou a medalha de ouro. O Robson Bambu já foi improvisado ali e o Pumita não tem tido tanto espaço assim, mesmo sendo mais provável a ser utilizado. O Gabriel Dias, que não vem jogando pela sequência de lesões, está recuperado e é a outra opção. Mas o Miranda, como eu falei, surge também como uma opção de fato para esse setor, já que fez essa função com a seleção. No Vasco ele fez em alguns momentos esporádicos, né? Não jogando com sequência na lateral direita. Enfim, essas as informações do Vasco da manhã de hoje. Vascão com mais um dia de treinos e na quarta-feira essa decisão contra o Cruzeiro em BH, com portões fechados, meu parceiro Bruno Azevedo. Certo, e um jogo realmente muito importante, como todos os jogos nessa reta final de campeonato, né? Pro Vasco, pro Botafogo, pro Flamengo, pro Fluminense, não, que o Fluminense agora já tá com o boizinho na sombra, né? Mas Vasco, Flamengo e Botafogo vem tendo jogos com áreas de decisões. Esse com o Cruzeiro eu acho que é ainda maior, porque é um jogo atrasado contra o adversário direto na parte de baixo, né, Gabriel? Um jogo muito pesado, né? O Vasco ele tem um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos em relação ao Vasco. Então você dar uma trava no Cruzeiro é muito importante. Pelo menos um empate para você segurar o adversário, considerando que o Vasco nesse momento, acho que até joga um futebol melhor do que o da maioria dos concorrentes. Acho que o empate contra o Cruzeiro já estaria de bom tamanho. Claro que a vitória é um passo gigantesco para se manter na Série A. E aí, nesse ponto, não tem como a gente fugir disso, né, Azevedo? Jogar com portões fechados pode acabar sendo uma boa, né? O Vasco evita o que poderia ser um motivo para fortalecer o Cruzeiro, que seria um estádio lotado. O Cruzeiro nem tem vencido em casa, tem muita dificuldade de vencer no Mineirão. Mas você tá numa reta final de campeonato, no que você se apega? No seu torcedor. O Cruzeiro iria se apegar muito nessa força da arquibancada. E aí o Vasco vai para um ambiente mais frio, num ambiente mais controlado, onde de repente pode encontrar um pouco mais de tranquilidade. Assim como o Cruzeiro também vai encontrar um ambiente de maior tranquilidade, porque imagina também a cabeça desses jogadores que estavam em campo na Vila Capanema e tiveram que correr para não apanhar esse torcedor, né? Os caras entram em campo num estádio sem público, pode significar uma tranquilidade maior também para o próprio Cruzeiro. Enfim, o Vasco tem o dever de pelo menos segurar o Cruzeiro nesse jogo, dar mais um passo importante para se manter na Série A, mas independente do que aconteça no confronto de Belo Horizonte, estou muito confiante de que o desfecho do Vasco vai ser positivo. A resposta da equipe Cruz Maltina nos jogos contra Cuiabá, contra Botafogo, nessa última vitória dentro de casa contra o América Mineiro, foi uma resposta muito boa, nem tanto em termos de desempenho, contra o América o desempenho não foi bom, mas o Vasco conseguiu aquilo que precisava, que era o resultado. E foi um momento de muita pressão. O Vasco ganhou um jogo pesado em Cuiabá, um jogo chato, um jogo complicado, que o Vasco foi matar no finalzinho. O Vasco ganhou do Botafogo por 1-0, segurando o resultado na unha, e bateu o América Mineiro com um gol no final. Então os resultados estão acontecendo, isso que importa. E o Vasco precisa se manter nessa levada. No meu entendimento, o empate em BH vai ser ótimo e uma vitória praticamente vai sacramentar a permanência na Série A. O Carlão tá por aqui, olha, o Medel tomou amarelo? Oba, gostei, pois faria muita falta. Está jogando demais, um líder, guerreiro raçudo, igual alguém azul.
junto com o Verratti, Ramon Dias, pra mim, os exemplos de raça e determinação desse Vasco. Lamento muito pela seleção do Chile, mas é uma boa notícia pro Vasco, porque a data FIFA acaba não respeitando tanto assim o campeonato, né? Ela libera o jogador um dia antes dele ter que entrar em campo. Então o Medel seria um desfalque praticamente certo nesse jogo diante do Cruzeiro. E a suspensão dele acaba abrindo espaço para ele voltar mais cedo. Pro Vasco isso é ótimo. Nesse momento não dá para dispensar nenhuma das principais peças da equipe. E o Medel certamente é uma dessas principais peças. O Cadu Bernardo, Bangu. Ah, é o Bambu, tá. Bambu e Miranda não, pelo amor de Deus, nem cogitem essa hipótese. Gabriel Dias merece mais uma oportunidade, se ele cansar, vai o Puma mesmo. O Puma também tá brabo, hein? Pumita tá brabo, hein? Mas enfim, a opinião do Cadu aqui. Nem Bambu, nem Miranda. Vai de Gabriel Dias e acho que numa segunda opção seria o Pumita. Por mais que o cara não esteja bem, bota o cara da posição. Seria o Puma, né? Ou o Gabriel Dias. Gabriel Dias eu acho até que ajudaria, cara, bastante, só que tem esse problema, né? Voltou contra o Atlético, jogou um pouquinho, se lesionou, a gente nunca sabe como ele tá fisicamente. Pois. E aqui o Hugo complementa aqui, Azevedo, será que o Capasso é tão ruim assim que não consegue ser titular no Vasco? Tá louco. O Capasso tava lesionado, né? Ele teve uma lesão e vamos combinar também que nesse momento o Vasco tem 2 zagueiros. Michael e Medel tomaram conta do setor. Pois é. Bom, vamos aguardar. O Capasso, na verdade, ele tá retornando agora. E quando atuou o ano acabou, né? Mas e quando atuou também passou essa confiança? Não passou. Não passou, de fato não passou. Breno Monsef. Vamos lá, a gente falou mais cedo, vale ressaltar, quarta-feira contra o Cruzeiro, portões fechados, o Cruzeiro punido pela confusão lá em Curitiba e Cruzeiro. E, é claro, o Vasco acaba sendo punido por tabela também, né? Mas na quarta-feira teremos portões fechados, não teremos público em Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Amanhã o Cruzeiro joga contra o Fortaleza, é jogo adiado. Se o Cruzeiro vencer, empata em pontos com o Vasco e aí o confronto direto fica mais direto ainda, né? Na quarta-feira. Independente disso, o Cruzeiro perdendo ou não, se o Cruzeiro perder, melhor ainda, obviamente. E aí o Vasco poderia abrir 6 pontos em relação ao Cruzeiro dentro do Z4. Para quarta, Medel à disposição, a gente projetava ele fora, mas ontem à noite pela seleção chilena contra o Paraguai ele tomou o 3º cartão amarelo, então não joga terça contra o Equador, volta para o Rio, fica à disposição do Ramon Dias para fazer a dupla de zaga com o Léo Pelé. Até agora o único desfalque confirmado, Paulo Henrique na lateral direita, suspenso, vai cumprir suspensão automática. Para a posição, Pumita Rodrigues e Gabriel Dias. Pumita Rodrigues e Gabriel Dias, jogadores da posição. Pumita é o mais provável de entrar, mas também tem o Bambu, que pode ser improvisado, o Robson Bambu nessa posição da lateral direita, e até o Miranda. Zagueiro, fez essa função no PAN, como Ramon Menezes, também pode ficar à disposição para essa posição. Uma informação legal para o torcedor, na próxima segunda-feira, o Verratti, o Pirata, vai fazer uma tarde de autógrafos na loja oficial do Vasco no Aerotown, aqui pertinho na Barra da Tijuca, 4 da tarde. Quem quiser ver o Pirata, uma oportunidade aí na segunda-feira na loja oficial do Vasco no Aerotown. E aí é legal a gente frisar também que nos últimos dias o torcedor do Vasco, ele foi em peso no Instagram da Maite Perrone, que é cantora, atriz, esteve no Brasil com a tour do RBD, até que se apresentou no Newton Santos. O Botafogo teve até que jogar em São Januário por isso. E ela postou uma foto com a mão no rosto, igual a Paulana Bernardi fez há algumas semanas. E é claro, o pessoal foi lá, até o Instagram oficial do Vasco comentou. E ela sofreu aí um ataque, mas no bom sentido, né? O pessoal não foi lá xingar, o pessoal invadiu o Instagram dela pra fazer a comemoração do Pirata também. Mais uma, né? Que cai aí nas graças da galera com a comemoração do Pirata, mesmo que de forma não intencional. Valeu, Breno Monsef. Cara, todo mundo é fã do Verratti. Até gringos que não curtem futebol. Todo mundo é fã do Verratti. Brincadeiras à parte, você viu, cara, o Medel sendo punido ontem com o cartão amarelo? Ótimo reforço pro Vasco da Gama. Todo mundo tava esperando por esse cartão. Não sei se o próprio Medel queria receber esse cartão amarelo, mas querendo ou não, ele recebeu. Vai desfalcar o Chile nessa sequência de janela da data FIFA, mas volta a tempo. E é um reforço fundamental, né, Gabriel Farias? Porque existia o risco do Maicon formar dupla de zaga com o Léo, que não vem bem. E o Vasco já vai ter um problema na direita, que não vai ter o Paulo Henrique. E aí tem esse dilema. Bota o Bambu, lá ele, bota o Miranda, Puma. É um problema sério na lateral direita do Vasco. Então, né? Com relação à lateral direita, Bambu, por um tempo eu até entendi. O Ramon Dias chegou com uma missão de conter a sangria na defesa.
de dar um pouco mais de estabilidade. Aí ele colocou o Robson Bambu ali pra fechar um pouco mais a casinha. Num início onde ele não devia sentir tanta confiança ofensiva na equipe. Agora que ele já deu uma estabilizada, agora que o Vasco joga pressionado, mas não joga com a corda no pescoço, acho que dá pra colocar o cara da posição. Eu sei que o Puma Rodrigues, por exemplo, não emplacou em nenhum momento, mas é quem tem na posição ali. Gabriel Dias vai reunir condição? Não interessa. O que interessa é jogar alguém da posição. E, assim, ficar pensando agora em Miranda, por exemplo, pensar em Robson Bambu. A gente viu a última experiência do Robson Bambu naquele jogo contra o Goiás. Eu acho que não é a melhor ideia nesse momento. E com relação à zaga, que bom, né, que o Medel recebeu o cartão. Confesso que eu não tinha visto, não tinha Foi a discussão com o Rojas do Corinthians. E aí o Vitor Costa me falou aqui em off e, assim, que bom, né, que o Medel tomou esse cartão. Lamento pro Vasco Chile, é ótimo. que não tá numa situação tão legal nas eliminatórias, mas pro Vasco é ótimo. De repente, teria que utilizar o Léo no momento que o Léo claramente perdeu confiança. Até acho que o Léo é, nesse momento, uma peça de reposição interessante. Mas a dupla de zaga tem dado certo. Maicon e Medel, então mantém. Se o Medel puder voltar antes da hora, que bom.